O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Inicio mais um Sol da Justiça ao meio-dia. Queremos agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia que tem tido para conosco, o que sustenta as nossas vidas e os nossos ânimos. Quero iniciar com uma oração nesse meio-dia, agradecendo a Deus e apresentando a minha e a sua vida. Senhor, nós agradecemos e louvamos e celebramos o favor e a graça que tem tido para com as nossas vidas, nos dando as condições de ouvir e meditar na boa palavra do Senhor, que nos ajuda a enxergar além das nossas dificuldades e problemáticas, que nos auxilia para termos ânimo, Senhor, e esperança no meio de um mundo tão tenebroso, enxergarmos a Tua gloriosa luz. Assim, meu Deus, seja para conosco, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, no meio das densas trevas, enxergar a esperança e a confiança que há somente em Ti, como nosso auxílio, nosso ajudador, a nossa fortaleza e aquele que livra as nossas almas dos laços e dos embaraços. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Socorro Mavine, Deus abençoe, obrigado por estar conosco, minha esposa também, louvado seja Deus, nos ajudem, compartilhem essas lives. Nós também estaremos alocando ela no canal do YouTube Suficiência das Escrituras. Hoje eu me maravilhei com o que Deus fez. Hoje eu passei uma situação meia de pressão, uma situação de pressão interior, e como eu havia falado na primeira live Sol da Justiça ao meio-dia, tá lá no canal do YouTube, vai lá, Suficiente das Escrituras. Como eu falei lá, eu procurei olhar e ver Deus no meio dessa pressão que eu estava passando, dessa aflição interna. Rosiane Maria, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Quem for chegando, dá uma para poder estar cumprimentando dignamente. Então eu procurei enxergar Deus e um propósito de Deus no meio do meu problema e no meio da minha dificuldade. E me chamou hoje sobre o cuidado de Deus e o propósito dele, propósito para o qual Deus cuida de nós. E eu me recordei do Salmo 23. É um salmo que nós gostamos. Muitas pessoas elas largam a Bíblia aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. Muitas pessoas que, mesmo que não são membros de igreja, elas têm decorado o Salmo 23. Então, me veio a lembrança, o Salmo 23, desse momento de aflição. E o que ele diz? O Salmo 23, o versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu lendo o comentário que há na Nova Versão Internacional, a Bíblia NVI, me chamou a atenção para uma nova forma de compreender e de interpretar o Salmo 23. E aí eu fui fazer aqui uma rápida exegese, aqui, analisando os elementos textuais do Salmo 23, e eu cheguei à conclusão que é isso mesmo. O que a NVI comenta? Ela diz que o Salmo 23, ela nos chama a atenção de Deus como nosso pastor, e em segundo plano, Deus como um anfitrião de uma solenidade. Olha só, primeira parte do Salmo 23, até o versículo 3, mais ou menos 4, diz o seguinte, que Deus é o nosso pastor. Porém, quando você vai do versículo 5 até o versículo número 6, o 5 e 6, Deus é um anfitrião de uma festa solene. Para qual propósito Deus foi o pastor da ovelha? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós nos atentamos e prestamos muita atenção somente em esperar e ansiar cuidados de Deus. E às vezes nós não entendemos por quê, qual é a razão que Deus está cuidando de nós. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Quantas vezes nós nos pegamos no meio das dificuldades, dos problemas, ansiando por um cuidado de Deus, e às vezes nós qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós já nos questionamos, nós queremos que seja
assim na terra, mas não venha a nós o seu reino. Não, assim na terra como no céu. Aí sim, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23, sabe o que ele é? Ele faz parte de um contexto. Aqui monta a imagem de um processo em que a ovelha era separada para ser cuidada no propósito de servir em sacrifício, holocausto no templo de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Ou mesmo no tabernáculo, né? no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Então, o Salmo 23 ele vem chamar essa atenção. Deus cuida de nós. Deus tem zelo por nós. Mas esse zelo, esse cuidado dele é pelo propósito que ele tem nas nossas vidas. Aí agora eu quero falar. O propósito de Deus para nós é maior do que a nossa aflição. O propósito de Deus nas nossas vidas é bem maior do que as nossas dificuldades. E nós precisamos ter esse cuidado, o cuidado de uma ovelha que entende que o Senhor é o seu pastor, é o meu, é o teu pastor, e olhar para o propósito pelo qual o pastor está tendo todo o cuidado, tendo todo o zelo em favor da minha e da sua vida. Ó, o Salmo 23, o Senhor faltará. Ó, o primeiro elemento desse salmo, faltará, é razé. Nada me tirará dessa qualidade de ser ovelha do meu pastor. Muitas vezes nós interpretamos o faltará como, por exemplo, eu não vou passar dificuldades, eu não vou passar problemas de saúde, eu não vou passar desconcordância com ninguém, desafeto com ninguém. Muitas vezes nós interpretamos assim, mas não é isso que está dizendo. Olha o que o Salmo está dizendo. Me dá 1 litro de água cheio. Esse litro não está cheio, está faltando. Mas quando o Senhor cuida de nós, nós entendemos que Ele é o nosso pastor, nós sempre estaremos cheios. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai fazer eu perder a qualidade de ovelha do pastor. Por quê? Qualquer mancha, qualquer mácula, qualquer defeito no cordeiro, ele não servia para ser utilizado em sacrifício e holocausto a Deus. Assim, nós entendendo todo o zelo e o cuidado que Deus tem pela nossa alma, pela nossa vida espiritual, nós vamos entender que nada nesse plano material vai poder nos afastar desse Senhor, nosso Deus, louvado seja Ele. Olha um exemplo disso, nós vamos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 e 36. Olha o que diz Romanos, lá diz o seguinte, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou certo de que nem a tribulação, nem a angústia, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Como está escrito, somos oferecidos como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por aquele que nos amou. Eu analisando uma história que aconteceu em Kansas City, na América do Norte, Estados Unidos, havia Joel, um professor em uma determinada escola. E era uma escola muito truculenta. Cotidianamente corpos eram espalhados ali, porque havia muita briga, rixas, questões de gangue e tudo mais. Facas eram comuns, mas esse professor ele cativava os seus alunos, porque eles viam que ele fazia de tudo, ele no seu tempo vago ele vendia gomas de mascar para poder levantar dinheiro, para ter agasalhos quentes para os seus alunos nos dias de inverno, tá? Que é muito mais nítido nos Estados Unidos do que aqui para nós, na América do Sul. Então, porém, ele foi acometido de uma doença que começou a debilitá-lo. E chegou a um ponto que ele não pôde dar mais aula. Quando o diretor da escola comentou esse assunto, eles ficaram muito tristes, os alunos foram visitar o seu professor. E eles comentavam que sempre que eles o visitavam, mesmo naquele estado tão debilitado, um estado tão miserável, tá? Eles voltavam de lá alegres, confortados, consolados e robustecidos, que até esqueciam que muitas vezes estavam num hospital, em um local terminal. Tá? Então,
alguns alunos questionaram: como pode, professor? O Senhor nos dá tanta alegria, tanto conforto, tanta consolação. O professor respondeu: é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Deus está conosco, e nós sabendo que nada nos tira da qualidade de ovelhas do Senhor, dos seus cuidados, em todo momento, e que mesmo as piores expressões e acontecimentos da nossa vida material não vão refletir se o Senhor está ou não conosco, mas na segurança do nosso coração, na credibilidade que nós damos a Deus, na certeza de fé de que o Senhor é o nosso pastor e que nós vamos agir assim, não deixando nenhuma mácula, nenhuma nódoa, nenhum pecado, nenhuma mentira, nenhum adultério, nenhum ódio no coração, nada que venha nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, que esse poder está somente em mim e você de nos afastar do pastor, mas Ele diz que todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Tendo essa certeza, aí nós vamos saber que realmente o Senhor é nosso pastor, o Senhor está conosco e que nada nos vai tirar dessa qualidade. Mas eu quero continuar, eu fiz uma exegese desse salmo aqui, eu quero apresentar ela, olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Sabe do que isso aqui está falando? A palavra hebraica é salmawet. Salmawet. Vale da sombra e da morte. Sombra e da morte. Sabe o que significa? Caminho para a morte. Olha só. O salmista está falando que ele é uma ovelha e que ele está sendo separado para um propósito, para servir a Deus. E aqui ele já está relatando, sabe o que? O caminho no pátio do templo que levava até o altar do holocausto. Olha só que coisa forte. O salmista está dizendo: olha, eu sou a ovelha e eu estou num caminho de ser apresentado em sacrifício santo, agradável e vivo ao Senhor, meu Deus. Mas não temerei mal algum, eu não recearei, porque o Senhor está comigo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos entendendo as coisas errado. Deus não vai resolver muito dos problemas da nossa vida. Ele não vai intervir. Ele pode intervir. Muitas vezes ele intervém, mas muitas vezes ele não intervém. Sabe por quê? Você vai lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deus diz assim para o povo de Israel: te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos para te provar, para ver o que havia no teu coração, e te deixei ter fome e ter necessidade, mas nunca envelheceram as tuas vestes, e nunca acabou se desgastaram os teus sapatos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te provei, para ver se guardaria os meus mandamentos ou não. Olha só, muitas vezes o caminho do sacrifício, o caminho da aflição que eu e você estamos passando hoje é simplesmente uma análise que Deus está fazendo para ver se eu e você temos credibilidade diante dele, para ver se eu e você somos verdadeiramente dignos de servir ao propósito dele. Então, meu irmão e minha irmã, não esmureça o teu coração, anima-te, esforça-te, fortalece no Senhor teu Deus e tem cuidado de observar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te tem ordenado, todas as orientações espirituais das Escrituras Sagradas que Deus tem deixado para mim e para você, para que possamos ser achados dignos de sermos apresentados ao Senhor como um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Aí sim, não é você indo todos os dias na igreja, não. Tem gente que vai todos os dias na igreja, mas nunca ofereceu um culto a Deus. Está lá pensando no problema, está lá pensando no outro que está cantando mais bonito, no outro está pregando mais bonito, está pensando em ofender o outro com o microfone, tem isso aí também. Está pensando: ei, quem tem que oferecer o culto sou eu não tenho que ficar preocupando com os outros. Ei, é eu que tenho que vir da minha casa preparado, como uma ovelha separada, que é do pastoreio do Senhor, pelo qual o Senhor tem dado cuidado, zelo, para que eu e você seja um sacrifício. E sabe o que era o sacrifício também? Ele era um testemunho apontando para Deus, que Deus perdoa os pecados, que
santifica, que Deus é o que dá as condições espirituais e também que Deus é aquele que, mediante a obediência do seu povo, mediante a preocupação do seu povo para com ele, é o Deus que vai zelar, é o Deus que vai cuidar de mim, de você, todos os dias da nossa vida. Ele cuidará de nós, segundo as suas riquezas espirituais. Ele suprirá todas as nossas necessidades, mas primeiro é em glória. Glória é no peso da sua presença, é o quanto Ele está na minha vida, o quanto eu considero Ele como meu pastor que zela por mim, louvado seja Deus. E para agora massificar, para chancelar que o salmista Davi está falando aqui de uma ovelha que foi separada para Deus cuidar dela, para que ela sirva em um propósito maior para o Senhor seu Deus. Ó, versículo número 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha, Deus saiu de pastor e agora ele se tornou o anfitrião. Olha, louvado seja Deus, olha a comunicação. Deus agora deixou o lado de pastor e agora Deus está te recebendo, está sendo anfitrião. Venha até a minha mesa, louvado seja o Senhor. E às vezes nós pensamos que a mesa do Senhor é farta de alimento, é farta de sucos, é farta de refrigerante, é farta de todo bem-estar. Não. A mesa do Senhor de verdade, Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus tem para mim e para você. Vai além das questões materiais. Aqui está fazendo um retrato espiritual das nossas vidas como ovelhas do pastoreio de Deus, louvado seja o Senhor. Agora Deus está me te recebendo na sua mesa, para você ter paz, para você ter justiça, para você ter alegria no Espírito Santo. Olha aqui, ó. Unges a minha cabeça com óleo. Ungir, do hebraico, mais ou menos machia, é separar, sabe? Separar para honrar, para ter primazia. Mas aqui, a palavra hebraica é dazen, que significa engordar um animal. Deus está dizendo aqui, ó, olha, eu estou te recebendo e eu vou te robustecer para um propósito. E qual é o propósito? Ungir a minha cabeça com óleo. A palavra óleo aqui, do hebraico, é saman, gordura ou líquido brilhante. Deus está dizendo, eu vou te robustecer, eu vou te fortalecer, mas é para poder gloriosa e maravilhosa. Por quê? Quando você vai em Levítico, o que se fazia com a gordura depois que sacrificava o animal? Queimava ela, para ela aparecer perante o Senhor, seu Deus, com cheiro agradável e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que coisa linda. Está dizendo que se Deus me robustece, te robustece, nós vamos amadurecer. E quando vier o problema familiar, material, espiritual, eu e você, sabe o que vai acontecer? Nós vamos brilhar mais, nós vamos resplandecer mais. É isso que está lá em Mateus, no capítulo 5, parece que é o versículo do número 16, mais ou menos, ou 17. Ela diz o seguinte, olha, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A minha e a tua vida, até no momento de grande dificuldade, de grande aflição, Kansas City será para glorificar ao nome do Senhor. E glória é peso da presença. Traduzindo, a minha e a sua vida vai trazer o peso da presença de Deus na vida de outras pessoas. E é para isso que Deus nos chamou. Aqui está falando todo um preparo para um sacrifício a Deus. E você vai 2, versículo 9 e 10. Ela diz assim, vós sois a geração eleita, a geração separada, a geração com propósito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que dantes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que dantes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí depois de tudo isso, sabe o que acontece? Ou nessa vida, ou depois da morte, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E Deus deu certeza para mim e para você disso como? João capítulo 10, o versículo 11. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E essa vida que nós vamos ter para usufruir a bondade e a misericórdia do Senhor, sabe o que é? João, capítulo de número 8 e o versículo de número 12. O versículo número 12. O Senhor Jesus diz: olha, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Entregue os teus cuidados. Todos os dias entregue a tua vida, o teu lar, a tua família, a Jesus Cristo. Confia a Ele, entregue a Ele, abandone aqueles vícios que você usa para se alegrar e comece a se alegrar no Senhor. Comece a dedicar a sua vida ao Senhor, dedique as suas aflições, as suas lamúrias ao Senhor teu Deus. Eu tenho o hábito de agradecer: Senhor, obrigado pelas tribulações, angústias e sofrimentos, da onde eu tenho visto que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia, é o meu bom pastor, é o meu zelador, é o meu cuidador, é aquele que me capacita a poder triunfar nas angústias e sofrimentos e o Senhor ser glorificado e visto. Eu quero agradecer a vida de todos aqueles que nos acompanharam. Nos ajude, divulgue, compartilhe, que nós estamos fazendo o Sol da Justiça ao meio-dia, procurando me esforçar todos os dias para fazer. Essa live completa vai estar alocada no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Me ajude, compartilhe, se inscreva ali no meu canal do YouTube, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Torres Oliveira, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus continue coroando a todos que estiveram aqui conosco com êxito e vitória. E eu quero orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que muitas vezes nós não compreendemos as tribulações, os sofrimentos, as lamúrias da nossa vida, mas nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pelo zelo, por meio do qual nós triunfamos, passamos e superamos, e assim celebramos e agradecemos todo esse cuidado, a bondade que o Senhor tem para conosco, e assim também transmitindo a palavra do Senhor, para que nós possamos enxergar além dos momentos presentes, às vezes de dificuldade, e assim nós confiarmos no Senhor e sabemos que o Senhor zela por nós, o Senhor cuida das nossas almas, o Senhor cuida das nossas vidas. Assim nós te pedimos, usa de misericórdia, entra com providência na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida laboral, profissional, ministerial e espiritual. Repreenda todo o levante, toda a força do inimigo, no nome do Mashiach e Yeshua. Assim também pedimos ao Senhor nosso Deus, nos ajuda, para que nos momentos da dificuldade, da tribulação e da angústia, nós não venhamos nos apartar de Ti, nós não venhamos nos separar, nós não venhamos sair do Teu pastoreio, mas continuar debaixo da Tua vara, do Teu cajado, submissos, obedientes, sabendo que tem ricas promessas reservadas em favor das nossas vidas. Assim nós oramos, nós agradecemos, em nome do nosso Mashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a todos. Obrigado pelo carinho. Coroemos sempre ao Senhor como o nosso Deus e o nosso Salvador.